povo, cara, tá de saco cheio dessa merda. O povo tá de saco cheio disso. Isso não serve. E é por isso que entra a extrema-direita. Não, realmente isso não serve. Por que a extrema-direita entra? Porque hoje, ela se joga como antissistema, o que é uma farsa. Nós precisamos aprofundar a democracia. Dona Maria e seu José têm que participar. Não é determinar ao Bolsonaro, ou a quem quer que seja, que vai ser o super-herói que vai romper com tudo isso. E não vai, por um simples motivo. A extrema-direita é a representação mais hostil do grande capital. Meu nome é Henrique Acker, eu tenho 60 anos, sou jornalista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhei muitos anos da minha vida com o movimento sindical, 80%, 90% do meu trabalho foi nessa área. E sempre ligado aos movimentos populares, comecei no movimento estudantil, depois no movimento de bairro, depois no movimento sindical, sempre ligado às lutas populares e a tentativa de construir uma alternativa socialista no Brasil, uma alternativa de melhoria das condições de vida do nosso povo, não é? E isso começou na minha juventude, com o coletivo Gregório Bezerra, depois PLP, e segui adiante na minha militância. Hoje, procuro contribuir com o debate a respeito de ideias, como radialista, muitas vezes, que trabalhei 17, 18 anos como radialista no programa Boca Livre e faço participações também em outros programas, em outras emissoras. Meu trabalho hoje é fundamentalmente refletir, opinar sobre os assuntos da atualidade e pesquisar também sobre assuntos da atualidade para contribuir com a construção de uma proposta de transformação da sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que a conquista da democracia limitada que a gente tem hoje no Brasil, ela foi fruto da luta popular capitaneada pela esquerda contra a ditadura militar. Aliás, isso não é um exemplo apenas do Brasil, em toda a América Latina, em todo o mundo durante o século XX. Todas as conquistas trabalhistas, previdenciárias, econômicas, sociais, de organização que os povos tiveram, pelo menos do ponto de vista dos povos ocidentais, que a gente pode falar assim, do Ocidente, né, foram fruto da organização popular capitaneada pela esquerda no mundo inteiro. Isso não tem dúvida. Depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos exemplos de povos que resistiram ao nazifascismo de armas na mão, né, comandados pela esquerda, na Europa inteira e tudo mais. Bom, qual é o problema? O problema é que a partir dos anos 80 do século XX, com o advento do neoliberalismo, vamos chamar assim, desses governos que atacam as conquistas populares, sociais e econômicas dos povos, notadamente o governo Reagan nos Estados Unidos e do governo Margaret Thatcher na Europa, na Inglaterra, você tem um marco. Esse marco é o fato de que o grande capital financeiro passa a se apropriar das democracias, do Estado, de forma assintosa. Né? Isso significa retomar tudo que as conquistas populares do século XX alcançaram para os povos. Né? Acabar com o sistema previdenciário, acabar com a legislação trabalhista, ou minimizar os direitos, né? Se apropriar da poupança dos trabalhadores, enfim, se apropriar de todas as conquistas sociais, políticas e econômicas. E de lá para cá, né, a democracia ela está em xeque. A democracia burguesa, tal como a gente conhece, representativa e indireta,
quando a gente fala em indireta, você vota em alguém ou num partido para te representar, esse sistema está em crise. E durante algumas décadas, essa crise foi sendo aprofundada e de tal maneira ela cresceu que ela abriu espaço para críticos à esquerda, óbvio, e para a extrema-direita, para renascer a extrema-direita. A extrema-direita, o que ela é hoje? Ela se apresenta como o antissistema. É o Bolsonaro, é o André Ventura em Portugal, é o cara lá na Hungria, é o cara na Polônia, é o Donald Trump, né? Toda essa turma que surge dizendo, olha, isso tudo não serve para nada. Quem vai resolver sou eu, né? Então, este tipo de postura que se apresenta como antissistema, e na verdade não é, porque o Donald Trump é o quê? Um bilionário, né? O Bolsonaro é o quê? Não é um bilionário, mas é a expressão do que há de mais atrasado, mais retrógrado. E isso não tem contradição com os interesses do capital financeiro, ao contrário. Se ele tem que retomar aquilo que perdeu em décadas de luta dos povos durante os anos 80, não há nada melhor do que lideranças populares que surgem, se afirmam, dizendo que são contra o sistema, mas que não movem uma palha contra eles. Qual foi a medida adotada pelo Paulo Guedes no começo da pandemia no Brasil? Bilhões para os bancos, para o sistema financeiro. Depois o cara de pau foi dizer que o dinheiro está empossado. Ou seja, o dinheiro foi apropriado, o dinheiro público foi apropriado pelos grandes bancos no Brasil. E você, pequeno proprietário, você do botequim, que está reclamando com razão, não é porque não consegue vender, porque o seu negócio está falindo, porque o seu funcionário teve que demitir, né? Está na merda. Porque aquele empréstimo que os caras disseram, juraram que ia acontecer, né, a custos módicos para você, para o pequeno industrial, pequeno empresário, né, para o empreendedor, como eles chamam hoje, não apareceu e nem vai aparecer. Então, o que é que está acontecendo? A democracia burguesa está em crise. E se a democracia burguesa está em crise, os partidos, a representação indireta está em crise. As pessoas não acreditam mais. Quando os governos no Brasil, municipais, estaduais, tomam medidas ou anunciam alguma medida em relação à pandemia que a gente está vivendo, nesse momento da Covid-19, as pessoas, desculpa a expressão, estão andando. Elas não acreditam que vão ser multadas, presas, e não são mesmo. Não há nada que diga para elas que se elas não usarem uma máscara, elas vão ser multadas ou vão ser impedidas de entrar num estabelecimento. Há um estranhamento aqui, outro ali, mas fica por isso mesmo. Então, o que é isso? Isso é demonstração cabal de que há uma crise profunda, né, desse sistema democrático burguês, da representação indireta. Ou seja, as pessoas não acreditam que isso funcione. E não acreditam por experiência própria, infelizmente. Ora, hoje o que acontece? Se a extrema-direita é o antissistema e diz, não, nós vamos mudar tudo isso aí, a esquerda, infelizmente, se limita a defender aquilo que passou. Não, nós temos que defender a democracia. É claro que nós temos que defender a democracia, mas nós precisamos ir adiante. É preciso dar passos adiante. Nós queremos um sistema democrático mais profundo, radicalizado, com participação popular. Isso significa que a Dona Maria, quando vai num órgão público, ela não pode ficar sem ser atendida. E como é que isso pode acontecer? Se houver uma administração popular. Ou seja, se o diretor daquele hospital, ele é escolhido pelos funcionários. Se existe um conselho de usuários do hospital, eleito pelos usuários do hospital, que vão fiscalizar as contas, que vão fiscalizar as compras, que vão apontar onde é mais importante o atendimento aqui, ali. A mesma coisa com todos os órgãos públicos e as empresas estatais. A democracia radicalizada, ela tem que ir para os bairros, ela tem que ir para dentro das empresas públicas e privadas, ela tem que ir para todas as esferas da vida pública. Senão, nós vamos ficar defendendo aquilo que já acabou, que é essa representação indireta.
Isso significa acabar com o parlamento, acabar com o STF, como diz a extrema-direita? Não, pelo contrário. Significa aprofundar o controle da população sobre as representações, inclusive o parlamento. Por que não tem um RICAL, como chamam em alguns países? Onde estão os plebiscitos, que estão inclusive na Constituição brasileira? Nós temos eleição de 2 em 2 anos, tem tanta coisa para tornar plebiscito, para o povo opinar. Então é preciso aprofundar a democracia. É mais democracia que pode gerar a possibilidade de distribuição de riqueza, de avanço do conhecimento, da ciência, da técnica. Onde é que está? O governo Lula propôs e implementou as cotas. É um passo dentro das universidades, é um passo. Mas é preciso mais, muito mais. Nós estamos vendo a importância da ciência e da tecnologia agora nessa pandemia. O Brasil tem que importar o IFA, né, que os cientistas chamam que é a matéria-prima básica inicial para a produção de vacinas. Ora, nós não temos capacidade de produzir vacina? Nós temos capacidade de produzir vacina. Nós estamos num mundo tão louco que as vacinas estão sob controle dos grandes laboratórios multinacionais, apesar das pesquisas de todas essas, repito, de todas essas vacinas terem sido patrocinadas no mundo inteiro pelos estados, com dinheiro público. Como é que não se quebra a patente disso? Então, nós estamos vivendo uma encruzilhada. E a extrema-direita, ela se apresenta, né, como aquela alternativa que vai romper com tudo isso. Qual é o discurso do Bolsonaro e do bolsonarismo? O STF é corrupto. Alguém tem dúvida que os ministros do STF, que compõem hoje a maior corte do judiciário no Brasil, têm muitos problemas? Eu não tenho. Ninguém tem. O problema é quem os indicou, como eles chegaram lá. Não há uma outra forma de indicar membros do Supremo Tribunal Federal? Há, com os advogados, com juízes de primeira e segunda instância, participação, e com a sociedade. Não é acabar com o STF, não é botar todo mundo na cadeia, é a mesma coisa em relação ao parlamento. O que acontece? A legislação brasileira é completamente frouxa. Ela está subordinada aos interesses de quem está lá. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um parlamento que há décadas legisla em causa própria ou por interesse das classes dominantes, daqueles que patrocinam os deputados e senadores. Então, é preciso aprofundar a democracia. É preciso avançar. O sujeito tem um mandato de 4 anos. Pelo menos de 2 em 2 anos, ele tem que ser submetido a uma sabatina dos eleitores. Ele está cumprindo aquilo que prometeu, com o que se comprometeu? Existe alguma transparência, alguma forma de fazer com que esse mandato seja minimamente comprometido com aquilo que foi dito nas campanhas eleitorais? Nós precisamos aprofundar a democracia. Dona Maria e seu José têm que participar. Não é determinar ao Bolsonaro ou a quem quer que seja que vai ser o super-herói que vai romper com tudo isso. E não vai, por um simples motivo. A extrema-direita é a representação mais hostil do grande capital. O que eu estou querendo dizer com isso? A extrema-direita faz um discurso contra o sistema, mas ela não toma uma medida que fira os interesses do grande capital. E é por isso que não tem contradição entre os grandes bancos no Brasil, a Fiesp, o agronegócio, as grandes cadeias atacadistas de comércio, de transportes, enfim, a grande burguesia instalada no Brasil, não tem nenhuma contradição com Bolsonaro. Bom, nós estamos no início quando estamos gravando aqui, nós estamos no início de 2021. Uma crise muito acentuada, né, da pandemia, e a consequência da inconsequência da política negacionista, não é, do governo Bolsonaro, ministro Pazuello e essa turma, são 260 mil mortos nesse momento, só pela Covid, fora aquela quantidade de gente que vai ficar com sequelas, né, por falta de convicção, né, no sentido de combater a pandemia, o negacionismo científico, essa coisa toda.
E o que é que nós estamos vendo no campo popular? Eu sempre separo, existe o centro-esquerda, que do meu ponto de vista está representado nos partidos mais institucionais, PT, PSB, enfim, PDT em alguns aspectos, PCdoB, essas coisas. E existe uma esquerda que também participa da vida institucional, política institucional, mas pelo menos anuncia a necessidade de construir uma outra sociedade, que é o PSOL, o PCB e outros setores minoritários que estão aí. O que acontece? Por que nós estamos batendo cabeça, na minha opinião? Muita gente diz, estamos batendo cabeça, é preciso unir todo mundo. Bom, primeira coisa, eu não tenho dúvida que é preciso unir, unificar a esquerda, o centro-esquerda e todos os setores democráticos que tenham contradição com o bolsonarismo no Brasil e a extrema-direita. Eu não tenho dúvida disso. O problema é que essa visão de política institucional, quando eu digo política institucional, é a política eleitoral exclusivamente, e não está errado participar da eleição, não é esse o problema, do meu ponto de vista. O problema é você esquecer da luta política de massa. Há uma coisa que eu considero, uma visão que eu considero muito equivocada e que contrapõe tanto as visões esquerdistas quanto a visão reformista, no campo da esquerda. O reformismo, ele se prende ao calendário eleitoral, Ele acredita que é possível caminhar e obter algumas modificações a partir da sua atuação nos parlamentos. E o esquerdismo, ao contrário, nega isso, do seguinte, não, a luta institucional não traz nenhuma conquista, nenhum avanço para os povos, e no Brasil é a mesma coisa. Eu vejo isso como um equívoco muito grande, Um equívoco muito grande, por quê? Porque essa aparente contradição, ela não está alicerçada na história. Quando a gente lutou contra a ditadura, essencialmente por fim da ditadura, quem empurrou o fim da ditadura foi a luta popular. Foram as greves, foi o movimento contra a caristia, o movimento pela anistia, pelo retorno das pessoas que foram exiladas do Brasil durante a ditadura. Foi o movimento popular, o movimento estudantil, o movimento de bairros, o movimento dos trabalhadores. Mas depois que a gente conquistou a democracia, foi preciso sim a participação no parlamento, se não muito, para evitar que coisas piores acontecessem. Então, ter representação no parlamento não é o problema. O problema é você esquecer a luta popular, Ou subordinar a luta popular ao ritmo do parlamento. Então, em 2022, pelo menos por enquanto, é o que se diz. Teremos eleições de 2022. E é preciso construir uma frente, sim, uma ampla aliança com todos os setores que sejam contra a extrema-direita e o bolsonarismo, porque apesar de toda a crise, apesar de todas as dificuldades, o Bolsonaro continua ali raspando nos 30% de popularidade. Todas as pesquisas indicam isso. E se não muito, o povo que considera o governo Bolsonaro regular ainda está na casa dos 20%. Regular não é reprovação. Regular é regular. Eu não acho muito bom, mas não é ruim. E se não aparecer uma alternativa melhor, eu vou embarcar nisso. Então é uma ilusão muito grande achar que o bolsonarismo será derrotado com facilidade em 2022. A ilusão é ficar apresentando candidaturas, largar candidato por aí, Como se o problema no Brasil hoje fosse lançar nomes. Aliás, é uma falência você lançar nomes, porque os nomes ou eles surgem da luta política e se afirmam, ou eles são artificiais. Agora, a construção dessa ampla aliança, do meu ponto de vista, passa por você trazer os trabalhadores do campo e da cidade, as donas de casa, os estudantes, a juventude que está desempregada, a periferia, as favelas, para dizer o que quer. Dizer o que quer. Construir um programa não é meia dúzia de caras bem intencionados, por melhor que eles sejam, vão sentar a bunda e vão dizer assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e prometer isso ou aquilo, como fazem outros partidos políticos. Não é isso. A construção de um programa, isso está amadurecendo, porque existe caldo para isso na sociedade brasileira. A exclusão é tão grande que as pessoas nessa pandemia estão tendo que se organizar
nos bairros, nas favelas, seja para se solidarizar com aquelas pessoas que estão largadas, que estão desempregadas, seja para buscar recursos, né, da máscara que as pessoas estão usando ou deixando de usar em muitos lugares, é verdade, até o alimento para os que estão desempregados e estão sem condições. Então, existe um caldo que está engrossando. E se a gente continuar olhando exclusivamente para a eleição de 2022, para o meu candidato, para o meu partido, nós estamos no caminho equivocado, errado. Isso significa o quê? Hoje dar voz àqueles que precisam ter voz, para se construir um programa legítimo, com legitimidade, nas cidades, no campo, né? Dentro das universidades, dentro dos bairros populares, nas favelas, nas empresas, nos órgãos públicos. Existe um programa. Pergunta ao enfermeiro hoje em qualquer UPA ou qualquer unidade hospitalar que está enfrentando esse inferno da pandemia, porque é um inferno para eles, o que é preciso fazer? Ele sabe dizer. Ele sabe como fazer triagem da população que vai lá. Ele sabe o que precisa, desde o instrumental, ferramental para trabalhar, até os medicamentos, a quantidade de pessoal, os leitos, a estrutura. Enfim, quem está ali tem a sabedoria, conhece. É essa gente que a gente precisa ouvir para construir um programa. E a construção de um programa é que vai poder ditar quem vai ser o candidato ou deixar de ser. Porque nós não temos eleições só para presidente, para governadores, para renovar o Congresso Nacional. Isso vai ser importante. Não tenha dúvida. Se no meio desse caminho, até 2022, a luta popular se transformar em algo muito mais volumoso do que a gente tem hoje, dentro das condições que a gente tem, que a pandemia nos impôs, melhor ainda. Não é pior, é melhor ainda. Então o que nós precisamos é um movimento diferente. Não é um conchavão de PDT com PT, de Ciro com Haddad. Não é isso. Embora isso vá acontecer, independente da vontade de qualquer um. O que nós estamos precisando é ouvir as pessoas, é ouvir a organização popular, é ouvir as pessoas que estão vivenciando os problemas, porque elas têm a solução. A revolução tem que trazer mais democracia. A saída de qualquer processo de opressão capitalista é um processo socialista, revolucionário, que traga mais democracia e participação popular. E aí ela vai e bate. Por que fechou a Duma? Por que vai ter um partido único? Ela vai nessa polêmica em 1917. Vai, cara, ler esse texto. Vou dizer para vocês o seguinte, esse texto, a Revolução Russa, da Rosa, foi o texto que me manteve de pé depois do fim da União Soviética. Porque eu consegui entender que a gente luta não por uma... a gente não luta pela conquista do poder. A gente luta pela construção de uma outra sociedade. A conquista do poder, seja ela da forma como for, e na realidade cada um tem uma, né? Pode acontecer das diversas formas. A conquista do poder é o primeiro passo. Como vai se dar a gestão desse novo poder é que é o nosso desafio. Aí que está a questão. E ela já colocava ali, o germe do autoritarismo estará presente, será trágico para o socialismo se ele não for combatido desde o início. Nos últimos tempos aí, nos últimos, 2, 3 anos, ressurge no movimento, não sei que a gente pode chamar assim, movimento socialista ou comunista internacional, dentro da esquerda, uma tentativa de trazer à baila, trazer ao debate, a recuperação do stalinismo, ou de Stalin, ou da figura de Stalin, do stalinismo, não é, como algo que foi expressão da realidade e não uma excrescência para o movimento socialista, o movimento revolucionário internacional. E aí nós temos os defensores de Stalin, das medidas que Stalin adotou, e tem gente dizendo que campo de trabalho era campo de recuperação, essas coisas. Mas isso, para mim, do meu ponto de vista, tem que estar subordinado a um debate que é maior.
problema da esquerda internacional, do meu ponto de vista, é o seguinte: quais foram as lições do fim da União Soviética? Porque o mais importante da experiência do século XX e que deu a energia para a esquerda no mundo inteiro foram as revoluções. A principal, a primeira delas, a Revolução Russa de 1917, e eu não tenho dúvida disso. Não só a Revolução, como as suas conquistas. Alguém pode ignorar o fato de que você tinha uma sociedade de 80% de analfabetos, camponeses pobres, miseráveis, que morriam de tudo que era doença mais primária, que andavam praticamente descalços, que contraíam verme, que não sabiam escrever o seu nome, que não tinham direito nenhum. Transformar essa gente em gente que tinha escola, hospital, transporte, trabalho, ter vida digna, ter possibilidade de ter um presente digno e um futuro decente. Alguém tem dúvida do avanço tecnológico que a União Soviética conquistou e representou? Alguém tem dúvida da importância da União Soviética para derrotar o nazifascismo? O dia D, Pearl Harbor, e tudo isso está aí no cinema de Hollywood. Foi importante? Foi importante. Mas se não tivesse o Exército Vermelho, não tinha o fim do nazifascismo do jeito como aconteceu. Talvez até se derrotasse, mas com perdas muito maiores. Então a importância da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, é que é, para mim, a referência para a esquerda internacional. E o grande problema é o fim da União Soviética. A queda da União Soviética, que despencou feito um castelo de cartas. É sobre isso, do meu ponto de vista, que a esquerda internacional, a esquerda no mundo inteiro, devia estar refletindo mais. Não para dizer, não, porque o stalinismo fez isso, né, o trotskismo poderia ser assim, etc. Particularmente, a minha opinião, que eu conheci do stalinismo mais tacanho e do trotskismo mais ortodoxo, é que os dois são a face de uma mesma moeda. Os dois são a face de uma mesma moeda. Autoritários, centralizadores, movimentos centralizadores, autoritários, né? E que renderam muitos prejuízos para a esquerda internacional até hoje. Até hoje. Apesar das virtudes, né, da luta de gerações e gerações de militantes revolucionários no mundo inteiro. Todas as conquistas que a gente teve no plano econômico, social, na democracia, no mundo inteiro, no mundo ocidental e também na China, vamos chamar em determinados aspectos, né, no Vietnã, na Coreia, etc., foram conquistas da luta dos povos e só puderam ter energia porque as revoluções se afirmaram. Agora, nós não podemos fechar os olhos para os equívocos, graves equívocos que se cometeu. Do meu ponto de vista, o mais primário deles é a substituição da participação do povo por partidos únicos. Colocar os ideais socialistas, na verdade, ou substituir os ideais socialistas por um partido ou por uma forma de organização, é o maior equívoco que gerações inteiras de revolucionários, do meu ponto de vista, fizeram. O maior equívoco. A afirmação de um novo projeto socialista só pode acontecer, do meu ponto de vista também, com a superação das experiências do socialismo soviético, do maoísmo, das lacunas que a Revolução Cubana deixou. E olha que eles tiveram muitas conquistas. E todas elas têm que ser enaltecidas. Todas, todas, todas. Não tenho dúvida disso. Cuba era um prostíbulo. Era um prostíbulo dos americanos. Né? Então a Revolução Cubana restabeleceu dignidade ao povo cubano, entre outras coisas. Só por isso já valeu. Agora, é preciso ir adiante. É preciso dar passos adiante. Como é que nós vamos fazer com sociedades tão complexas como as que a gente vive no século XXI, dizendo às pessoas o seguinte: vamos construir um processo que derruba o capitalismo, institui uma nova sociedade, mas quem comanda é o partido.
Isso está fora de pauta. Isso acabou. Isso não existe. Isso não existe. Se não houver uma ampla participação popular, não haverá nem o processo de conquista do poder e muito menos a construção de uma nova sociedade. Isso só vai gerar crise. Só vai gerar crises crescentes como o Pol Pot, né, o maoísmo, coisas que foram, o próprio stalinismo, né, que se constituíram como manchas muito graves e que a gente precisa limpar. Então eu penso assim, nós precisamos construir, vai ser preciso construir a partir do referencial marxista, respostas para uma sociedade que oprime cada vez mais os povos. Afirmar as conquistas das revoluções é fundamental, mas limpar as feridas desses processos também será, porque cabe aos povos construir o seu futuro. E cabe aos marxistas, aos socialistas, aos comunistas, à esquerda em geral, a grandeza de interpretar essa necessidade e ser parte deste processo, e não achar que é todo. A construção de uma nova sociedade não será obra de meia dúzia, não. Existe uma dúvida muito grande hoje, né, no meio da esquerda brasileira, eu acho que em nível internacional, sobre o processo da China, né? Eu conheço muito pouco do processo chinês, então eu não posso entrar em detalhe, existe gente muito mais gabaritada para fazer esse debate, eu faço questão de fazer essa observação. Agora, é um paradoxo, porque, como disse o meu camarada Emiliano aqui, hoje a extrema-direita diz que a China é um perigo, que é um perigo comunista. E a esquerda critica a China exatamente por estar caminhando, afirmando cada vez mais relações capitalistas, né, de forma descarada, né, no mundo e internacionalmente. Então, esse debate chega a ser até engraçado, né, triste e engraçado ao mesmo tempo. É anacrônica essa coisa de dizer que a China é um país comunista porque tem o PC chinês. O PC chinês hoje é o sócio, vamos chamar, ainda é o sócio majoritário da burguesia emergente na China, né? Do grande empresariado que surgiu. Ainda é o sócio majoritário, né? E existem conflitos ali, sem dúvida nenhuma. Onde é que não tem contradição? Onde não tem contradição é onde não tem vida, né? Vida é contradição e contradição é vida. Agora, sem dúvida nenhuma que há um avanço muito grande na China. A China faz, em 2, 3 décadas, o processo de avanço que aconteceu em outros países durante um século, o século XX inteiro. Né? E hoje, por exemplo, quer dizer, o que é a China no mundo hoje? A China é a grande produtora e abastecedora, se a gente pode chamar, é o grande centro de abastecimento de produtos, né? De bens duráveis e bens não duráveis, né? Por exemplo, qual é o produto chinês que chega no Brasil, na América Latina? É um 99, né? É o produto que é vendido aí nessas lojas, pequeno comércio, e também no comércio atacadista, varejista e tudo mais, mas são produtos ainda de qualidade, você pode dizer, menor, né? Agora, se você for à Europa, você vai ver produtos chineses de todo tipo e qualidade, e de ponta. Então a China hoje é o grande centro de abastecimento do capitalismo. Por quê? Porque a Europa, basicamente, os países europeus e os Estados Unidos, que são as grandes economias ainda do mundo, os grandes centros econômicos capitalistas, se voltaram para essa lógica do capitalismo financeiro, onde o que menos importa é a produção, e o que mais importa é a rentabilidade do capital, né? Então o que é a China hoje? A China ocupou esse espaço. Ela é a grande consumidora de matérias-primas, de produtos semi-beneficiados, a grande industrializa, constrói grandes centros industriais, dá emprego
a milhões, centenas de milhões de trabalhadores. E emprego significa trabalho, trabalho significa salário, salário significa renda. Então, o trabalhador chinês vai crescendo as suas condições de vida. Mas aí surge uma nova contradição, porque quanto mais ele vai obtendo de capacidade de consumo, mais ele vai cobrar escola, mais ele vai cobrar hospital, mais ele vai cobrar participação, mais ele vai cobrar direitos. Então, esse sistema fechado de governo, de governança, e os caras não são bobos, eles estão se antecipando, eles vão lá, constroem as cidades, aquela coisa toda, infraestrutura boa e tudo, mas isso também vai chegar a um processo de contradição que vai colocar o Partido Comunista Chinês por outra parede. Porque quanto mais você oferece de condições e de possibilidades, mais os povos querem mais. E é um direito deles. É um direito. E não é apenas o direito de consumo, né? Como diz aquela música, a gente não quer, como é? A gente não quer só comida, a gente quer isso, quer aquilo e tudo mais, né? Que no Brasil foi eleger presidente na época, né? As pessoas querem participar, elas querem ser donas do seu destino, em última instância é isso que todo mundo quer. E isso só quem pode oferecer não é o capitalismo, alguns chamam de capitalismo de Estado, eu não gosto muito dessa denominação, mas enfim, não é. Não é a democracia burguesa com uma representação indireta, não é um socialismo fechado. É preciso construir outra forma de organização popular, de sociedade, que dê vazão a essa necessidade, não é, dos povos de poderem viver como querem. E é possível, porque hoje no mundo existem as condições técnicas, científicas para isso, materiais para isso. O empecilho são os governos, são as formas de organização política e econômica que estão superadas. A gente sabe disso. Não estou falando nenhuma novidade. Diretoria. Foi. Bom, nós estamos vivendo um momento aí que a humanidade está enfrentando um desafio global, né? Todos os desafios hoje praticamente são globais, mas no caso, na área da saúde, com essa pandemia da Covid-19. E no Brasil em particular, nós estamos já em março desse ano, 2021, com 260 mil mortos, fora milhares e milhares de pessoas que estão com sequelas da doença, que não são pequenas, não são menos problemáticas. E nós estamos com dificuldade, porque não temos vacina, muito pouco de vacina. Nossos poucos laboratórios aqui, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, fazendo o que podem para suprir a necessidade de vacinação, mas é muito complicado, você não tem produção em escala e, sobretudo, não houve estímulo para a produção do chamado IFA, né, que é o elemento determinante para a produção das vacinas. E o que a gente está assistindo? Nós estamos assistindo uma política de deixa para lá, Deus dará, gripezinha, essas coisas todas que acho que não vale a pena muito a gente aprofundar. Isso é o chamado negacionismo, né? Você nega a ciência, você nega a necessidade de se estruturar, de se organizar para enfrentar problemas a partir de uma visão de preservação da sociedade, de defesa, né, do direito à vida e etc. e tal, que a extrema-direita e o bolsonarismo não veem como algo determinante, fundamental, né? Nós fomos descobrir, a humanidade foi descobrir, pelo menos a humanidade do lado ocidental foi descobrir a necessidade de usar máscara muito recentemente nessa pandemia. Sociedades do Oriente já utilizam, os povos já utilizavam máscara, não é, para evitar a propagação de resfriado, de outras doenças do cotidiano. Tem uma visão social muito mais ampla, muito mais profunda. E o que a gente está vendo disso tudo, né? Esse é um lado, um aspecto político também, desse negacionismo em relação à pandemia, é um aspecto político mais drástico, mais grave da extrema-direita,
que é oferecer à sociedade o direito à morte. Ou seja, você tem o direito à morte, como se o avanço da ciência e da tecnologia não fosse capaz de enfrentar uma pandemia, com todas as dificuldades que a gente está assistindo. A não intervenção do Estado na economia é outra novidade dessa extrema-direita. Então, assim, é cada um por si, né? O governo, o sujeito bota um inepto, um imbecil para comandar um ministério e que não tem a menor condição de dirigir nada, nunca agiu na área da saúde, não conhece o SUS, não conhece absolutamente nada. E isso não é falta de política, isto é uma política. A política de deixa acontecer, né? E aí tem os subterfúgios, que é a história do tratamento precoce, com remédio para verme, né? E a gente não precisa ser especialista para saber que o Covid é um vírus. Verme é outra coisa. Não pode ser bactéria, não tem nada a ver. Não tem nenhum paralelo. E agora essa história de spray de Israel. O sujeito manda o chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores para Israel, não é para ver se a vacinação está assim ou está assado, para trocar ideias sobre isso, embora Israel só vacine israelense, né? Os palestinos que se danem. E isso a imprensa ocidental não fala. Mas o chanceler brasileiro lá vai para ver um tal de um spray que ainda está em fase inicial de pesquisa, que não tem comprovação nenhuma de que teria efeito concreto no combate à doença. Então nós estamos vendo isso, ao mesmo tempo a destruição, né, do Sistema Único de Saúde, o resultado da destruição do Sistema Único de Saúde, a dificuldade. E o maior garoto propaganda do Covid é o Bolsonaro, né? Ele é o maior garoto propaganda, ele não anda de máscara, ele diz que a máscara, questiona a máscara, ele questiona a vacina, o governo dele não tomou iniciativa concreta nenhuma para se antecipar a possibilidade de compra de vacinas, e o resultado é isso que a gente está vendo. Então, para mim, esse processo da pandemia, ele traz uma série de aprendizados. Primeiro aprendizado, precisamos de um sistema único de saúde, sim. Segundo aprendizado, a sociedade é um coletivo. Não há indivíduo que se sobreponha à sociedade. O maior egoísmo que a gente vê, e é grave, eu fico particularmente muito chocado, quando vou para um local fechado, ou na rua, mesmo na rua, e vejo pessoas de queixo e nariz empinado, não é? Sem usar máscara. Aquilo é um sinal de que o sujeito não compreende que ele vive em sociedade, em coletividade. E há também os ignorantes, que acreditam nas bobagens, nas crenças. São crenças, né? Lendas, de que ele não vai ser infectado, de que ele não vai ser motor da infecção da sua família. E agora com novas variantes, porque esse é um problema muito grave da pandemia, o vírus vai se modificando, vai tendo mutações, não precisa ser um gênio para entender isso, mutações que vão ficando mais fortes, mais complicadas. E quanto mais você vai adiando a vacinação em massa, mais ele vai se propagando. E o sistema de saúde vai enfrentando um colapso, que é o que a gente está vendo. Qual é a saída possível? Vou citar um exemplo que é muito próximo de nós, Portugal. Portugal estava numa curva ascendente, gravíssima, de número de casos e de mortes, agora no início de janeiro. Pois o governo português, com todas as suas limitações, baixou o lockdown, fechou tudo. Um mês e meio, foram 6 semanas, que continuam, deve ir até o final de março, de fecha tudo, evidente com determinados parâmetros, e nós tivemos uma queda, assim, vertiginosa do número de casos e de morte. Isso porque o vírus tem que, para ele poder se propagar, ele precisa ter o ser humano passando um para o outro. E é o que a gente tem no Brasil. Nós temos governos estaduais acovardados, porque sofre pressão do industrial, sofre pressão do banqueiro, sofre pressão do comerciante, sofre pressão do não sei o quem, do não sei o que mais e tudo mais.
Porque é essa gente que financia suas campanhas. Então tudo está ligado à política, né? E a gente tem essas atitudes tímidas. Não, vamos fechar de noite, o pessoal não frequentar os bares, os botequins, mas a Rede Globo continua incentivando que as crianças vão para a escola, né? O futebol não pode parar. Você tem mais de 300 casos só em 2020, início de 2021, de jogadores que foram infectados. Só jogadores da séries A, B, C e tudo. E continua, porque o interesse econômico está aí, acima de tudo. Então nós estamos enfrentando um desafio, quer dizer, a extrema-direita nos coloca, o bolsonarismo nos coloca, um desafio para a vida. Nós temos que defender a vida dos seres humanos. E eu não tenho dúvida, a única saída é o fechamento total. Com critérios, com critérios. É possível estudar, chamar os setores. O pequeno comerciante que pressiona o prefeito e o governador, ele não tem que pressionar. Então vamos negociar. Vamos sentar e negociar. Olha, eu pago tanto de imposto. Você pode fazer um desconto para a gente aí, durante esse período que a gente não vai funcionar? Ou vai dar algum subsídio? Aquele que ficou lá empossado nos grandes bancos, vai chegar aqui? Não é? As empresas que não podem parar porque desenvolvem um papel estratégico, como vai ser o transporte dos seus trabalhadores? Como é que vai ser a atenção a isso? Vai ter vacina prioritariamente para esses setores? A juventude, como é que vai ser essa coisa toda? Porque não adianta você baixar. O problema nosso é o seguinte, nós estamos vivendo, falei sobre isso antes, nós vivemos uma crise política institucional muito grande, as pessoas não acreditam, o prefeito, o governador baixam medidas, o sujeito ri na cara do guarda, do fiscal. Ah, eu vou multar R$500, o cara sabe que ele não vai, aquela multa para ele não vai arranhar o lucro dele. Eu vou para a praia a hora que eu quero, porque a praia... Meu amigo, não dá. Tem que ter um fechamento. E tem que ter, não é porque a gente quer, porque é uma ditadura, esse discurso babaca, que isso é uma ditadura. A ditadura se faz sobre outros aspectos. É para defender a vida. Não há nada mais sagrado, mais importante que a defesa da vida. E para defender a vida numa pandemia, é a sociedade que tem que se mobilizar. É o coletivo. Vai.